Tá, esse daqui é o estressados, ok? Então, ele foi feito como um... O objetivo quando eu criei o estressados era que fosse uma revisão de FUP para todo mundo que passou em FUP saber o que é que devia ter aprendido minimamente, entendeu? Então, isso daqui eu uso em ED e PO. E eu pensei depois, se isso é o mais importante, o coração da disciplina, que eu uso como revisão em ED e PO, por que eu não posso usar em FUP? Então, essa é a ideia. Então, a ideia dos estressados é um conjunto de um punhado de algoritmos, ok? Na verdade, está dividido em blocos de funções. E nesses blocos, a gente tem os algoritmos mais importantes que você deveria saber, pelo menos em relação a vetores. Por que são os mais importantes? Porque boa parte dos problemas você consegue resolver só com uma combinação entre um e outro, entendeu? Então, você fazendo a combinação de uma técnica com outra técnica, você resolve aí 80% de todos os problemas. Então, se você aprende os bloquinhos de resolução de problema, depois é só fazer Lego. Claro que você vai ter que fazer um ajuste ou outro para a necessidade de cada questão, mas se você entende o modo de raciocínio padrão, tudo fica mais fácil. Tá? Então, eu vou começar com vocês esse primeiro caso aqui, a primeira banda, que seriam os exercícios de busca. E aí vocês vão entender por que a gente chama isso daqui de algoritmos padrão. Então, vamos lá para o estressados. Como no futuro, a maioria das vezes vocês vão trabalhar com dados que vocês já coletaram ou estão recebendo de alguma coisa, isso daqui foi tudo pensado para ser em funções. Então, você vai fazer uma função que verifica se um elemento existe, uma função para saber qual é a posição desse elemento, uma função para saber qual é a posição desse elemento de acordo com o critério, o menor elemento de uma lista e achar um elemento de acordo com um determinado critério, se ele existir. Então, são variações de um processo de busca. Você está buscando algo num pacote de dados, tá? Então, vamos aqui para a gente fazer juntos. Então, vou criar aqui a semana. Estamos na semana 10, que a gente pulou a semana 9. Estressados. E a gente vai fazer aqui juntos o estressados. Tá. Então, se vocês lembram vou mudar o tema para claro, né? Que fica mais fácil de ver. Light mais. Tirar a bordinha. Tirar a parte daqui. Botar agora para o povo que é ruim de vista lá atrás conseguir enxergar. Pô, os ruins de vista estão vendo aí? Pronto, então bora lá. Include IOC. Você tem que imaginar que os teus dados, eles podem vir de qualquer lugar. Por exemplo, eu poderia criar um vetor. Deixa eu desabilitar o Copilot aqui para ele não ficar enchendo o saco. Então, eu poderia criar aqui o meu vetor, e aí eu vou precisar do vetor. Eu vou aqui colocar o using namespace também para facilitar. Space std. E aí aqui, para não ter que ficar digitando o tempo todo, eu vou criar logo o meu vetor estático. Tá? Então, eu vou criar aqui um vector de int vet, que teria o 4, o 5, o 3, o 1, o 9, o 6, o 8, o 7. Então, tá aqui. Eu criei o meu vetor já de forma estática. E agora eu vou criar funções para trabalhar com o meu vetor. Por exemplo, a primeira função e a mais útil do mundo é saber se um valor existe no vetor. Para saber se um valor existe no vetor, você poderia fazer aqui tudo, faz o teu for aqui, lê o teu valor aqui, faria tudo aqui, ou você pode separar essa função como uma lógica que vai estar à parte.
Saber se um valor existe no vetor retorna que tipo de informação? Chamar de existe, ou então in. Saber se um valor existe no vetor. Retorna um booleano para saber se ele existe ou não existe. O teu vetor vai ser um vector de int e o teu valor vai ser um int. Então tá aqui a tua função. Se eu consigo um contraste melhor. Essa ficou... Acho que aquele era o melhor de todos. Eu passei o bonzinho que estava tudo escuro. Pronto. Aqui para o povo que está ruim de vista. Tá. Então, a maioria dessas questões, elas vai envolver o mínimo de código possível. Você vai resolver praticamente tudo num único laço, numa única passada, e o objetivo deles é realmente esse, é simplificar. Então, se você tem que começar a colocar muitos ifs dentro de muitos fors, dentro de muita coisa, você está fazendo errado. Você tem que quebrar em pequenos pedacinhos. Então, como é que você vai fazer aqui para saber se um valor está dentro do vetor? O que você tem que jeito, mas seria percorrer o vetor inteiro até achar. É o único jeito, na verdade. Você tem que percorrer o vetor inteiro. Se por acaso você achou, você achou. Se por acaso você percorreu o vetor inteiro e não achou, então você não achou. Você só sabe que não achou depois de percorrer o vetor inteiro. Dá para eu testar o primeiro elemento e já dizer se eu achei ou não achei? Não. Dá para eu olhar o primeiro elemento e se eu encontrar, eu digo que achei. Eu preciso de índices, saber se eu estou no índice 1, ou índice 2, ou índice 3. Preciso do índice disso? Não. Os índices não são importantes. O que é importante é percorrer os elementos. Então, qual é o for que eu vou utilizar? Para quem assistiu a aula e não mentiu para mim. Eu só assisti a aula de vetor, mas não lembro de nada disso, não. A gente tem dois tipos de for para utilizar. O for com índices, né? I menor do que 0, ou então o for sem índices. Para cada valor, para cada x, para cada elemento no vetor. Então aqui eu vou assumir cada um dos valores do vetor. Como cópia ou como referência, do jeito que está aqui? Vocês assistiram mesmo o vídeo de vetores ou não? Se assistiram, era para ter... Vão assistir de novo. Vocês não estão lembrando de nada? Então vocês estão mentindo para mim. Assistir só os primeiros 10 minutos. Eu não vou repetir a aula, não. Já deu não trabalho, não gravar. Eu gravei aquela carniça ali umas 3 vezes. Eu nunca ficava bom, eu gravava de novo. Vocês vão voltar lá e assistir de novo. Para cada elemento do vetor. Se eu encontrei o meu valor, ou seja, se elemento for igual a valor, como é que eu pulo fora do vetor com o meu resultado? Break não. Break se eu tiver num laço, return. Porque o meu return, ele sai da minha função. Ele sai da minha função. A minha função precisa devolver algo. Se ele conseguiu ou não conseguiu encontrar a informação. Se eu estou bem aqui dentro do if, eu sei que eu acabei de achar que esse elemento é igual ao valor que eu procuro. Então, se é igual ao valor que eu procuro, eu tenho o meu resultado. Retorna o quê? O que é que eu quero saber? Eu quero saber se ele está, né? Se existe. Se existe esse valor no vetor, eu retorno true. Né? Se por acaso eu encontrei, eu retorno true. Encontrei o cara. Faz sentido eu dizer isso? Se por acaso esse elemento não foi o elemento que eu quero, retorne falso. Aqui não faz sentido, né? Porque senão eu olharia o primeiro elemento, se for, retorna true. Se não for, retorna falso. Consigo decidir isso olhando um elemento só? Não. Como é que eu sei que ele não está no vetor? Depois que eu saí do for. Olhei todos os valores, nenhum deles caiu no if.
Então, se eu saio do for, se eu estou na linha 9, ou seja, acabou de executar o for, aí sim eu sei. Eu sei o quê? Que eu não caí no if. Porque se eu tivesse caído no if, a função tinha acabado. E aí agora o que eu posso fazer? Return false. Entenderam o jogo aí dos returns? Na hora que eu tenho a informação, eu posso pular fora da função com a minha informação. E não me interessa o resto. Então, por exemplo, vamos fazer aqui. Eu vou ler o tamanho. Depois eu vou ler os elementos do vetor. Eu vou ler o tamanho e o elemento procurado. Aí eu vou ler o tamanho e o elemento procurado. Vou criar o vetor. Já com esse tamanho. E vou preencher o vetor inteiro. Do jeito que eu ensinei lá no vídeo. Agora eu preciso de índice, né? I menor do que size, I mais, Cin para vet, I. Agora eu posso saber se eu achei ou não achei. E eu vou usar para mim a minha função. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar imprimir. Eu vou perguntar, existe nesse vetor esse elemento? Se por acaso isso daqui me retornar true, eu vou trocar por sim. Se não, eu vou trocar por não. Beleza? Ah, isso daqui é 2 pontos. Bora rodar aqui para a gente ver. Então, tamanho, 5 elementos. O elemento procurado é o 4. Os meus valores são 3, 2, 1, 6 e 7. É para imprimir o quê? Não. De novo. 5 elementos, estou procurando o 7. Vai ser 1, 2, 7, 4, 5. Ele imprimiu? Sim. Beleza? Professor, eu não quero fazer função. Posso colocar direto aqui? Pode, mas sempre que você evita a função, você vai precisar de outra forma de resolver o teu problema. Ok, você está procurando aqui o procurado, não é isso? Você tem que chegar aqui com a resposta. Como é que você vai fazer? Você vai ter que guardar a resposta em algum local. Você não pode mais só pular para fora da função com o resultado. Então, você vai ter que inverter a lógica aqui. O teu return, ele vai se tornar a alteração da resposta. Você começa agora pensando no contrário. Bool, resposta recebe falso. E se você encontrar, aí você faz o quê? Resposta recebe true. E aqui sim você faz o break. Mesma coisa. Só que agora é diferente. A ordem das coisas fica diferente. Você tem que pensar ao contrário. Porque você precisa terminar o laço e de alguma forma você precisa levar para fora desse for a informação de que se você encontrou ou não encontrou o elemento que você estava procurando. Deixa eu colocar as chaves, que fica ruim sem as chaves assim. Entendem a diferença aqui? Então, pensar em funções é sempre mais simples, porque você tem uma ação que você quer executar, você executa essa ação, conseguiu o resultado, você pula para fora levando o resultado. Você não precisa se preocupar em ficar guardando variável. Tá? Ok. Próxima delas seria o index of. Index of é uma função que existe praticamente em todas as linguagens, que ela te retorna, por exemplo, se você está em JavaScript e você tem uma lista, 1, 2, 3, 4, 5, 9,
2, 3. Você poderia perguntar qual é a posição do 9. Como eu fiz? Como é o index of assim, é? É, index of assim. Qual é a posição do 9? Qual é a posição do primeiro 3? Qual é a posição do 4? Então, ele te retorna a posição da primeira vez que esse elemento acontece dentro do vetor. Seria assim em Node, seria assim em Python, seria assim em qualquer coisa, em qualquer linguagem. Porque a maioria dessas funções, elas já existem nas linguagens. A gente está implementando, mas depois pode aprender a usar as funções prontas. Não tem problema nenhum você usar a função pronta, desde que você entende o que ela faz e não fique usando as coisas na doida. Ah, professor, quer dizer que eu posso usar todas as funções prontas do C++? Pode, desde que você saiba implementá-las, se você precisasse. O que não é difícil, basta entender a base. Ok? Então, o que é que o teu index of faz? Você tem um vetor e você tem um valor. Só que agora você não vai retornar verdadeiro ou falso, você vai retornar o quê? A posição dele. No caso, o inteiro. E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer o mesmo for? É, basicamente o mesmo for. Só que agora você precisa dos índices. Lembra dos velhos índices? Você não pode mais fazer só isso, porque você precisa saber onde o elemento está. E aí você vai usar aquele outro modelo de for, que é o modelo com índices. I começando de 0, I menor do que int de vet.size e mais. Só que agora não é elemento, é vetor na posição I. Se por acaso vetor na posição I for igual a valor, aí você retorna o quê? O que é que ele quer saber? Onde está o valor? Você acabou de descobrir que o valor está em qual posição? I. Então o que é que você tem que devolver? I. Todas essas funções de busca, o padrão delas, caso você eu não sei como é em Python. 1, 2, 3. Estou procurando pelo 6. É assim? Não, não é assim. Esqueci como é. Não existe o find no Python. Deixa eu pegar em JavaScript. 1, 2, 3. Index of. Estou procurando pelo 4. O padrão de todos dessas buscas de linguagem, quando você não encontra o que você quer, é o -1. Significa que você não encontrou, porque -1 não é um índice válido. Então, se você não encontrou o que você queria, o que é que você retorna? Qual a posição do 5 no vetor? Você acabou de descobrir que o 5 não está no vetor, então você retorna -1. Então, é uma forma de dizer que você não achou o que você queria. Ok? Então, por exemplo, se eu quisesse saber se esse elemento está dentro do vetor, utilizando o index of, como é que eu faria? Index of vet procurado. Como é que eu sei que ele está no vetor? Se ela for diferente de -1 é porque ele está no vetor. Se for igual a -1 é porque ele não está no vetor. O index of faz o mesmo papel do existe, né? Mesmo papel do existe. Só que agora, além de ele dizer se existe, ele te diz onde está. Ele cancela, você vai entrar na segunda? Por exemplo, aqui no Python, você poderia perguntar, 5 está em 1, 2, 3, 5? Aí te diria que está. 5 está em 1, 2, 3, 4? Não. Então, no Python, o in, né, o existe, está
já é função nativa. Eu não lembro como é o index of do Python, mas deve ter. Eu só não lembro. Ok? Tudo bem. Vamos começar agora a pensar nos casos mais legais, tá certo? Então a gente fez o existe, a gente fez a posição e agora a gente vai pensar em outros casos, como por exemplo, menor valor. Menor valor de uma lista. Só que aí eu vou querer que vocês retornem não o valor, mas a posição. Posição do menor elemento. Ok? Então eu quero que vocês prestem bem atenção nesse algoritmo, porque é um algoritmo que resolve um monte de erros da vida de vocês. Mas um monte. Por quê? Porque um dos grandes problemas desse processo de busca é inicialização. E muitas vezes, ou você não tem o que você queria, ou você inicializa errado. Tá certo? Então, a gente vai aprender esse que a gente chama de algoritmo canônico, que resolve um monte dos casos. Então, por exemplo, você quer saber a posição do menor elemento, tá certo? Qual é o caso em que não existe menor elemento? Só tem um elemento. Não, se só tem um elemento, ele é o menor. Qual é o caso em que não existe menor elemento? Não. Aí qualquer valor é o menor valor. Hã? Quando ele está vazio. Qual é o menor elemento de uma coisa que não existe? Não faz sentido. Concordam? Como é que isso daqui é útil para a gente? Por exemplo, se você perguntar assim, qual o menor elemento par? Menor elemento par dessa lista. 1, 2, 0, 3, 7. Qual o menor elemento par dessa lista? O 0 é par. Hã? Não, é par. 0 é par. Qual o menor elemento par dessa lista? 0. Qual é o menor elemento par dessa lista? Qual é o menor elemento par dessa lista? Não existe. Então você tem que entender que existem muitas vezes que a tua busca não vai te dar um valor. Entendeu? E a gente tem que pensar numa forma de fazer o nosso algoritmo que consiga lidar com todos esses problemas de busca, porque ora ele vai existir, ora ele não vai existir. Então, como é que a gente vai fazer aqui para resolver nosso problema? Então, ao invés de pensar em valor, eu vou pensar em posição. E eu começo logo de cara imaginando que essa posição não existe. Não existe elemento que resolva o meu problema. Ok? Não existe elemento que resolva o meu problema. E aí eu vou começar a comparar todos os elementos para tentar achar alguém que resolve o meu problema. Aí a pergunta é, você precisa dos índices? Precisa, porque você está querendo a posição do menor elemento. Então você vai ter que usar os índices. For int igual a 0 e menor do que int vet. Vou fazer o size logo aqui fora para ficar mais fácil de ler. Int size recebe vet.size. E menor do que size e mais. Qual é o teste? O teste vai ser o seguinte. Se passa no teu critério e é o primeiro elemento, ok, ele resolve o meu problema. Tudo bem? Você está procurando por alguém. Você tem uma lista e você quer, por exemplo, o homem mais alto da lista. Aí você começa, você não sabe se tem homem, se não tem homem. Você começa com posição igual a -1. Beleza, não sei cadê, não sei. Aí você olha primeiro, eu quero o homem mais alto. O primeiro é mulher. Resolve o teu problema? Não. Aí você olha o segundo é mulher. Resolve o teu problema? Não.
Aí você olha o terceiro é homem, importa a altura dele? Não. Como ele é o homem, ele automaticamente se torna um homem mais alto, sim ou não? Sim. Aí você olha o outro, é mulher. Tudo bem, passa. Olha o outro, é outro homem. O que é que você tem que fazer agora para resolver o problema do homem mais alto? Comparar o quê? As alturas. E aí você vai pegar qual dos dois é mais alto e ele se torna o teu novo valor de referência. Então você tem dois casos aqui. Um caso onde não existe, você nunca encontrou um homem que resolve, entendeu? Ou você já encontrou alguém que resolve e você vai ter que comparar os casos. Por exemplo, no caso aqui, basta que ele seja um valor, né? Então, por exemplo, se posição for igual a menos 1, que aqui você quer só o menor valor, né? Posição. Se posição for igual a menos 1, vou fazer assim, fazer separado. Você não está querendo só o menor valor? Você acabou de achar alguém que você quer o menor, está achando o primeiro elemento, que posição era menos 1, você pode colocar ele. Posição recebe I. Ou então, beleza. Qual é o segundo caso? Se você já achou alguém, agora você tem que comparar os dois, né? Agora você vai comparar o elemento I com o elemento que você tinha. Se vet I for menor do que vet posição recebe I. A pergunta aqui, só para a gente entender, é: em que casos eu vou atualizar a posição? A resposta é: no caso que eu não tenho ninguém e eu achei alguém, ou no caso que eu já tenho alguém e ele é menor do que a criatura que eu tinha. O I é menor do que o que eu tinha. Então, automaticamente, ele se torna nova referência. Beleza? Então, bora aqui. 5, 4, 1, 2. Beleza. Começou com menos 1. Aí você está olhando. Índice 0. 0 é igual a 5. Você vai cair em qual caso? No if ou no else? Você está pegando o primeiro elemento. Olá, querido. Seja bem-vindo. Você está pegando o primeiro elemento. Aí você, olha, eu já tenho alguém que resolve o meu problema? Não. Então, eu vou dizer que agora a resposta é o 0. 0 resolve o meu problema. Aí você vai para o próximo, 4. 4 resolve o teu problema? Eu já tinha alguém, que era o 5. Agora eu vou comparar os dois. Quem é menor? 4 ou 5? Só uma dúvida. Aí você está atribuindo I direto, mas se não seria a posição? Exato, eu estou guardando a posição, não estou guardando o valor. Porque no final eu quero a posição do menor elemento, não o valor do menor elemento. Entendeu? A posição me é mais útil, porque se eu tenho a posição, é só eu acessar o valor. Professor, não tem jeito mais fácil de fazer? Tem. Mas se vocês entenderem assim, vocês resolvem todos os problemas de busca. Se eu tiver que fazer de várias formas diferentes, a gente vai ter problema de inicialização, a gente vai ter problema de encontrar ou não encontrar. E se a gente conseguir entender essa lógica aqui, a gente vai resolver todos os problemas de busca. E ela se resume em duas. Eu não tinha uma solução e eu achei uma solução, ou eu já tinha uma solução e essa minha solução é melhor. Agora a gente vai casar os dois casos. Vocês percebem que a minha ação é a mesma nos dois casos? A mesma ação. Então, se é a mesma ação, eu posso juntar os dois casos. Eu juntaria os dois casos aqui com um ou.
O que é que o meu ou garante? Se isso daqui for verdade, ele executa isso daqui. Se isso daqui não for verdade, aí ele executa o segundo caso. Ele só vai entrar nesse daqui se ele não passar nesse. Ok? Então, o ou, ele tem esse sentido de else também. Ele vai sempre verificar o segundo caso se ele não passar no primeiro. Esse ou com 2 tracinhos. E isso daqui resolve, esse algoritmozinho simples aqui, resolve praticamente todas os meus problemas. Ache o menor elemento. Ok, eu nem sei se vão ter elementos. Se por acaso o meu vetor estiver vazio, eu vou retornar o que no final da minha busca? Qual é a posição do meu menor elemento? Meu vetor está vazio, então eu retorno o quê? -1. Se está vazio, ele nem entra no for. E aí eu digo, olha, meu filho, não tem ninguém para retornar porque eu não posso dar a posição do menor elemento porque nem existem elementos. Ok? Se tiverem elementos, aí ele começa. Ok, primeiro elemento, achei, vai ser o 5. Índice 0. Ok, já achei alguém, vou comparar eles. 4 é menor do que 5? Atualizo o índice. Agora eu salvei índice 1. Aí eu vou para o próximo. Beleza, 1 é menor do que 4? Atualizei o índice. Agora eu estou com que índice? 2. Beleza, de novo, já achei alguém. 2 é menor do que 1? Não, então eu permaneço com o índice 2, que é o índice do 1. No final eu vou retornar índice 2. Se ao invés de estar procurando o menor elemento, eu estivesse procurando o maior, o que é que mudaria nisso daqui? Não, O que é que muda nessa bodega aqui todinha? eu acho que isso não. Só isso daqui. Só o critério de eu selecionar qual que eu quero entre 2 elementos. Seria o quê? Entendeu? Se por acaso eu não estivesse procurando o maior, eu estivesse procurando o menor par. Onde é que entra o outro critério aqui? Antes de fazer o teste, eu tenho que saber o quê? Se ele é par. Porque se ele não for par, nem adianta eu testar isso daqui, né? Então, você poderia fazer de 2 formas. Da forma mais visível, você corta logo de cara aqui. Se por acaso ele é ímpar, você volta. Como é que eu sei que ele é ímpar? Se ele não é par, o par é o quê? Vet i mod 2 igual a 0. Se ele não é par, como é que eu faço para ele voltar para o for? Voltar para o for sem continuar para baixo? Voltar para o laço para a próxima interação? Continue. Olha como é simples. Professor, o senhor disse que dava para usar AND e OR tudo no mesmo if. Eu sugiro que no começo você tente fazer separados, porque é mais fácil de enxergar, entendeu? Mas, por exemplo, se eu quisesse jogar isso aqui para baixo, você teria os critérios. Em que caso eu vou testar isso daqui? Eu só vou testar isso se por acaso eu tiver o quê? Se vet i mod 2 for igual a 0, esse aqui é o meu primeiro teste, né? E esse daqui. Aí fica feio, né? Ou não, fica muito feio, eu acho. Eu prefiro fazer... Ou seja, se ele passou no primeiro, aí você manda para o segundo teste. Mas eu prefiro isso daqui bem mais legível. Caso ele não entre no critério, você vai para o próximo elemento. E acreditem, pessoal, só com essa técnicazinha já foram, sabe quantos exercícios lá do FUPSFAM? Acho que uns 5 exercícios. Inclusive uns bem complicados, como das bilas, a pedra na lua e outros que você não sabe se tem solução. Por exemplo, mulher mais velha,
aquele de pedra na lua, onde os caras jogam as pedras e pode ou não pode ter ganhador. É tudo dentro desse mesmo algoritmo. Você não sabe se tem ganhador, você começa a testar os jogadores, talvez alguns não passem no critério. Se por acaso eles passarem no critério, se for o primeiro elemento, já é ele que você quer. Se não, você testa se um é melhor do que o outro. Pode parecer muita coisa, mas conforme vocês forem fazendo os exercícios, vocês tentem usar isso daqui. É só identificar. Ué, eu estou fazendo uma busca. Essa busca tem um critério? Então, eu vou usar essa técnica aqui. E aí resolve praticamente todas aquelas questões. Bora para o próximo caso. Qual a posição, qual o menor, qual o valor. Pronto. Então, tudo isso daqui já foi. Todos ali. A gente chama de algoritmos canônicos. Bora agora para o próximo passo, que são os algoritmos de contagem. Por exemplo, quantas vezes um determinado valor aparece numa fila? Como é que você sabe quantas vezes vector de int vet, int val? Quantas vezes um valor aparece numa lista? Seria aqui uma contagem, né? Como é que vocês imaginam que vai ser isso daqui? Quantas vezes um valor aparece numa lista? O que é que você precisa fazer? Você percorre a lista. Toda vez que achar o valor, você incrementa. Você precisa de índice? Precisa saber onde é que o elemento está? Não. Exatamente. Você tem o teu contador, você tem o teu int elemento no vetor. Se por acaso o elemento for igual ao valor, conte mais um e no final retorna o contador. Pronto. E a ideia é que seja isso. A ideia é que todos os algoritmos no formato de funções sejam um for e um if. Porque aí você vai fazer a composição desses algoritmos para resolver o teu problema. Por exemplo, bora para o próximo aqui. Eu quero saber agora a média. Como é que eu faço a média? A média de um vetor seria o quê? A soma de todos os elementos pela quantidade. Então, vou fazer aqui, ao invés de contador, eu posso chamar de acumulador ou total, ok? E aí, para todos os elementos, eu preciso de índice para fazer esse? Sim, não. Para todos os elementos, acumulador mais elemento. E aí, no final, eu retorno o quê? Acumulador dividido por total, vet.size. E aí, ó, um monte de funçãozinha pequena. Por exemplo, eu quero saber... Tá, esse daqui fala o seguinte. Você tem a primeira metade do vetor e a segunda metade do vetor. Eu quero saber qual das metades tem a maior média. Mais ou menos isso. Só que aí tem um problema de comparar. Tem que saber qual é. Você tem a primeira metade e a segunda metade. E aí você vai ter que, por exemplo, aqui, qual metade? Qual metade? Eu teria três possibilidades, né? Vector, int, vet. Por exemplo, a gente pode, se fosse um string, poderia ser empate, poderia ser a primeira metade ou a segunda metade. Só que aí você tem a ideia do algoritmo, né? Você tem que pensar de onde vai até onde vai.
E aí a forma mais fácil de pensar, quando você tem que pensar em metade ou partição do vetor, é sempre pensar nesse tipo de intervalo aqui, ó. Início e fim. Início e fim. Início fechado e o final aberto. Professor, não entendi não. Por exemplo, se você faz o teu for de 0 até size, int size recebe vet.size, size e mais, o teu vetor inteiro, ele poderia ser pensado assim, de 0 até size. Essa notaçãozinha aqui do colchete, tá? Para dentro significa que ele inclui esse elemento e ele exclui esse elemento. O índice 0 faz parte do vetor? Mas o índice size faz parte do vetor? Não. O último elemento é qual posição? Size menos 1. Então, o size ele não faz parte do vetor. A forma mais fácil de pensar em intervalos é sempre pensando no final aberto. Então, por exemplo, se o tamanho for par, onde é que começa, ou qual é a primeira metade, se o size for par? Por exemplo, se o teu vetor tem tamanho 4, vamos pensar em simples. Ele vai de quanto a quanto? Qual é o índice dele? 0, 1. Não. Qual é a primeira metade? 0 e 1. Qual é a segunda metade? 2 e 3. Não é assim? Ele não tem 4 elementos? 4 elementos. Índice 0 e índice 1 ficam na primeira banda. Índice 2 e índice 3 ficam na segunda banda. Beleza? Tudo bem? Então, você poderia pensar que o primeiro vai de 0 até quanto? 4 dividido por 2. E o segundo vai de 4 dividido por 2 até o final. Quanto é que é 4 dividido por 2? 2. Então, ele vai de 0 até 2. E o segundo vai de quem? De 2 até 4. Por que é que isso daqui dá certo? Porque o intervalo no final é aberto. Vai de 0 até 2, mas inclui o 2? Não. Vai de 0 até 4. De 2 até 4, mas inclui o 4? Não. Então, se isso daqui fosse par, era esse for aqui. O meu primeiro for ia de 0 até i menor do que size dividido por 2. E o meu outro for iria de i size dividido por 2. Entendeu? Vou do começo até o meio, sem incluir o meio. E agora eu vou do meio até o fim. Isso se o valor for par. Mas se o valor for ímpar, por exemplo, se eu tiver com 5, quais são os meus intervalos agora? Quem é a primeira metade? Aí talvez a questão pedisse para, não sei, escolher qual seria a maior metade. Não, você pode ignorar o elemento do meio, né? Mas se eu ignorar, como é que eu vou... Se eu precisar dele? Mas você não precisa não, nesse caso. Eu nem sei se a questão aceita elemento do meio. Mas, supondo que ele existisse, se fosse... Exemplo, você tem uma alavanca, né? Qual é o nome? Uma tábua. E aqui e você tem pedras aqui no meio. Um exercício legal para fazer de FUP, né? E tem várias posições da tábua, tudo bem?
e você tem pedras nessas posições. Sei lá, aqui nessa posição você tem o peso, uma pedrinha de peso 3, aqui uma pedra de peso 2, aqui não tem nenhuma pedra, aqui uma pedra de peso 1, aqui tem uma pedra de peso 4, uma pedra de peso 2, peso 1, peso 3, peso 1. E se eu perguntasse para você para que lado a tábua ia cair? Um exercício legal de fazer. Hã? A do meio não, você ignora, né? A pedra que está aqui no meio da tábua nem conta para a esquerda. Hã? Não. Hã? Pode. Quem é tu? Ah, cai dentro aí, senta aí, fica de boa. Ei, mas eu vou botar esse exercício no Pulpisfan, ele parece ser bem legal. Toda vez que eu acho exercício novo, eu fico com vontade de colocar lá. Então, vamos lá. Ó. Você tem uma tábua. Dentro dessa tábua, você tem pezinhos. Ok? E aí, você quer saber se a tábua vai virar para a esquerda ou a tábua vai virar para a direita. Primeira coisa que você deveria fazer seria achar esses intervalos. Então, quem é esse cara aqui e quem é esse cara aqui? Se você já entendeu que se o tamanho for par, ou a primeira banda vai de 0 a tamanho sobre 2, e a segunda banda vai de tamanho sobre 2 até o quê? Até o fim. Agora, se o tamanho é ímpar, por exemplo, de 0 a 5, qual é a primeira banda e quem é a segunda banda? Porque a gente teria essa configuração aqui, né? 3 e 4. Não seria isso? 0, 1, 3 e 4. Então, isso daqui vai até quanto? A primeira metade. Quem é 5 dividido por 2? Divisão inteira. 2. Então, a primeira metade continua indo de 0 até 2, intervalo aberto. Só que a segunda banda agora vai de quanto a quanto? Ela não começa mais de 2 até o 5, não é verdade? Ela não começa mais de 2. Agora ela vai do 3 até o 5. Então, o que é que muda? A primeira metade continua igual. Assim, a primeira metade seria até size sobre 2. Só que agora você tem um teste, né? Por exemplo, o início. E, por exemplo, vou chamar de meio, tá certo? O meio seria, se o tamanho for par, se size mod 2 for igual a 0, o início é size sobre 2. Se não, ele é size sobre 2 mais 1. Ou então, para ficar mais bonitinho, mais legível, eu poderia dizer que o início é size sobre 2, mas se size sobre 2 for igual a 1, eu vou somar mais 1. O meio é o meio. Mas se for ímpar, eu vou somar mais 1. Se não, 0. Isso é muito feio. Bota um if aí, mano. Se size mod 2 for igual a 1, meio mais 1. Melhorou agora? Ok? Então, achar o meio, ou achar a parte, ou achar a partição, é só fazer esse joguinho. Primeiro, é mais fácil você pensar em intervalos abertos do que em intervalos fechados, porque se você pensar em intervalos abertos, ou seja, o último é aberto, onde termina o primeiro, começa o segundo. Ok? Então, teria de size sobre 2 até size sobre 2, size.
Então, por exemplo, se agora eu quero saber qual é a metade mais estressada, quero saber qual é a metade mais estressada. Vocês não já fizeram um algoritmo para calcular a média? Qual é o problema do nosso algoritmo de calcular a média? Ele usa o vetor inteiro. Sim ou não? Sim. E se eu quisesse calcular a média só de uma parte do vetor, essa função serve? Não. Será que eu consigo criar uma função que calcula a média só de um pedacinho do vetor? Uma média pensando em início e fim. O que é que muda agora? O meu for é o vetor inteiro? Não, né? Não, o meu for vai ser de quem? Agora eu preciso de índices, né? Int começando em 0? Não. Começando início. E menor do que size? Não. E menor do que fim. E mais. O meu acumulador vai ser de VET-I. E agora eu divido por quem, já que não é o vetor inteiro? Quantos elementos eu tenho entre início e fim? É só você pensar, fazendo um exemplo. Se o teu início for 0 e o teu fim for 1, você tem quantos elementos? Lembre que o teu intervalo é aberto, então o 1 não entra. Você vai ter só quem? O 0. Se não é de 0 a 1, só que o 1 não entra, então você só tem um elemento. Que é a mesma coisa de fazer 1 menos 0. Fim menos início. Por exemplo, se você está indo do 3 até o 5, seria quem? 5 menos 3, que seria 2, que seria o 3 e o 4. Ah, professor, e se eu tiver na dúvida? Aí você faz os testes, Do 0 até o 1, só tem o 0 porque o 1 não entra, um elemento, que seria 1 menos 0. Do 3 até o 6, por exemplo, seria 6 menos 3, 3, que seria o 3, o 4 e o 5. Então, a quantidade de elementos que tem nesse intervalo, início e fim, é exatamente fim menos início. E a gente utilizou isso na aula passada para fazer qual código? Fim menos início. Máximo menos mínimo. O código do range. Ainda lembram como é o código do range? De mínimo até máximo. Nesse caso, os números negativos da mesma coisa. Só que não faz sentido negativos porque são posições do vetor e todas as posições obrigatoriamente são positivas. Então, não é nem esperável que entre um valor negativo aqui, se você não vai trabalhar com... Se entrou negativo é porque teu algoritmo errou em algum lugar. Ok? Lembram aqui da brincadeira de gerar um valor aleatório entre mínimo e máximo? Foi o que eu disse. Pensa no intervalo aberto. Pergunta é, quantos elementos eu tenho aqui dentro, entre mínimo e máximo? Hein? Máximo menos mínimo. A mesma coisa entre início e fim. Eu tenho quantos elementos? Fim menos início. Então, é range, mod, a quantidade de elementos que eu quero, máximo menos mínimo. Isso vai me gerar um valor entre 0 e isso daqui. E agora eu desloco ele de volta para onde eu quero. E eu desloco fazendo o quê? Mais mínimo. Quando isso daqui der 0, você vai ter mínimo. Quando isso daqui der o maior valor possível, você vai ter 1 antes do máximo. Vale, professor, tudo se repete. Tudo se repete. Coisa que você aprende num canto, você usa em todos os outros locais. Professor, eu não sabia que essa função era útil, não. Eu tenho que decorar? Não tem, mas é bom. Então, o total de elementos dentro de uma partição, se o intervalo é aberto no final, seria fim menos início. E agora nosso código ficou moleza, né? Porque se eu sei calcular a média de um pedaço, qual metade mais estressada? A média da primeira metade
seria, primeira, seria a média do vetor. E qual é o intervalo da primeira metade? Vai de 0 até onde? Size menos 1. Int size igual a vet.size. Não, size sobre 2, perdão. Size sobre 2. Quem é o meio? Né? O que começa, o começo da segunda. Aí você sabe se ele é par ou ímpar, né? Então você poderia... O meio vai ser size sobre 2. Porém, contudo, entretanto, todavia, se o tamanho for ímpar, eu sei que o meio é um elementozinho mais para a direita. Meio mais 1. Quem é agora a média da segunda banda? Seria a média do vetor começando aonde? No meio. E indo agora até onde? Fim. Não, o fim. Lembra, o intervalo é aberto. Então eu vou sempre até o fim. O fim é size. E aí agora é só fazer os testes, né? Se primeira for igual à segunda, então eu vou ter um empate. Se não é igual ou menor ou maior. Então, se primeira for menor do que segunda, a metade mais estressada vai ser, se primeira for maior do que segunda, vai ser a primeira, se não, vai ser a segunda. Tcharam! Aí. Diabo é isso, não tem um for nessa função? Por que não tem nenhum for nessa função? Porque quem é que está percorrendo o vetor? Está onde? Na função média. Se você não tivesse feito o teu for aqui, iam estar aparecendo dois laços. Um para calcular bem aqui e outro laço para calcular bem aqui. Então, se no teu exercício tem os 500 for, tá errado. Não é que tá errado. É que você está refazendo muitas vezes a mesma coisa. E o problema é que quando você refaz muitas vezes a mesma coisa, você tem mais chance de cometer erros. Uma das regras, né, das primeiras regras daquele livro Clean Code ou do programador pragmático é não se repita, que nem aquela música dos Menudos, né? Não se repita não, né? Foi quase, né? Quase que eu acerto a música. Não se reprima. Né? Não se repita. Se você tem várias vezes fazendo a mesma coisa, tá errado. Ok? Bora pro próximo. Existem mais homens ou mulheres? Aqui no caso seria para contar, por exemplo, se existem mais valores pares ou valores ímpares. Aqui a gente percorreu em duas etapas. Só que a gente pode também fazer outro tipo de percorrimento. Utilizar mais de um contador na minha busca. Mais de um acumulador. Então, por exemplo, a minha função seria mais pares ou ímpares. Vector de int, vet. Então, ao invés de percorrer o teu laço para saber os pares e depois percorrer os ímpares, você pode percorrer uma vez só e guardar acumuladores distintos, né? O número de pares e o número de ímpares. Preciso dos índices aqui? Preciso saber onde é que o elemento está? Não. Para cada elemento no vetor. E aí você vai ter que colocar ele num contador ou em outro contador. Por exemplo, seria se elemento mod 2 for igual a 0, ele vai para pares. Se não, ele vai para ímpares.
Isso não dá para transformar num ternário porque você tem que jogar ele em locais diferentes. Aqui você vai jogar num canto e aqui você vai jogar no outro. Então não dá para fazer um ternário disso daqui, não. Mas na primeira parte do ternário, na segunda outra. Não rola, não. Dá para fazer usando I e OU, mas não é bonito. Porque vocês lembram que eu falei que o I, ele testa o segundo caso. Não, vou fazer isso não. É feio. Porque tem coisas que atrapalham mais do que ajudam. É porque assim, o JavaScript, ele é o rei da marmota. Entendeu? Então, se você pensa numa linguagem que pode ter uma marmota, tem JavaScript. Em JavaScript, tem muitos desses códigos que ficam usando I e OU ao invés de if e else, mas não é de Deus. Se vocês encontrarem isso, vocês digam, vou fazer isso não. Não é porque tem que você deve utilizar, entendeu? Um aluno dizia assim, professor, mas não funciona. Nem tudo que funciona é bom. Aí o cara disse assim, isso eu lembro, né? Mas funciona. Eu digo, rapaz, eu posso convencer minha mulher a levantar cedo no final de semana e fazer o café da manhã apontando uma arma para ela. Mas não é porque funciona que eu devo fazer isso. Entendeu? Funciona. Né? Nem é bonito, mas funciona. Não. Nem tudo que funciona presta, ok? É que nem um ternário triplo. Ó, pode ter dado igual, pode ser maior ou menor. Aí você pode fazer assim, rapaz, vou fazer o seguinte. Se número de pares for igual a número de ímpares, se for, eu retorno empate. Se não, eu vou perguntar, se número de pares for maior do que número de ímpares, então, pares. Se não, ímpares. Funciona. 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 Você deve fazer isso? Não. Por quê? Porque você está programando para outro ser humano, não para uma máquina. Quem vai fazer manutenção no teu código é outro ser humano. Quem vai pagar você é outro ser humano. Entendeu? E o ser humano que vai estar avaliando teu código para aceitar teu commit, ele vai dizer, que porra é essa? Entendeu? Então, não faz isso. Professor, mas eu acho muito feio ficar me repetindo o tempo todo em relação a primeiro, maior. Ué, faz uma função. Eu posso fazer função para tudo? Por exemplo, tua função poderia ser compare. Compare. Compare, você vai receber o valor A, o valor B e 3 casos. Por exemplo, string empate, string igual, string maior, string menor. Ó, tô fazendo uma função que compara e retorna o string. Se A for igual a B, retorna o quê? Igual. Retorna se A for maior do que B, maior, se não, menor. Ué, como é que você consegue usar isso aqui? Você pode usar aqui, ó. Eu vou retornar o que agora? Compare. Eu vou comparar quem? Primeira e segunda. Se for igual, eu vou retornar empate. Se for menor, eu vou retornar o que eu quero o quê? Qual metade é maior? Se a primeira é menor do que a segunda, eu vou retornar segunda, se não, vou retornar primeira. Pronto. Mesma coisa aqui. Mais pares ou ímpares, eu vou retornar compare.
Vou comparar quem? O número de pares e o número de ímpares. Se for igual, eu vou retornar empate. Se o número de pares for menor, eu vou retornar ímpares. Se não, eu vou retornar pares. Melhor do que aquele ternário horrível. Se bem que eu prefiro ainda o if else, né? Porque a pessoa ainda tem que entender o que diabo que o compare faz. Então, nem tudo que pode ser feito deve ser feito. É aquela questão de o objetivo máximo do que você está fazendo é fazer algo que seja legível e funcione. Tudo bem? Então, pronto. Quem é mais estressado? Ok. A gente já terminou todo o primeiro bloco aqui. Algoritmo de busca e algoritmo de contagem. Percorrimento parcial. Acumuladores múltiplos. Busca com controle. Então, se a gente fosse abrir agora o FUPSFan, Xcode PO/Moodle. Xcode FUP. E a gente fosse olhar os exercícios de vetores, mínimo, 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 mínimo. Tudo isso daqui é exercício daquele de mínimo, de busca. Contagem. Contagem, percorrimento parcial, contagem, funções. Mercantil é só um algoritmozinho de if else que é chatinho. O resto é fácil. Ah, esse daqui é muito legal. Vai começar a ficar divertido aqui no 15. Vocês chegaram já no 15? Não. Ou não? Pronto, começa a ficar divertido. Vocês já jogaram Blackjack? Já. Blackjack é um exercício muito legal de vetores. E precisa de vetores para fazer Blackjack. Hã? Mas... O Alisson é repetição. Ah, tá. Aí você tem que sair contando, né? Mas com vetor é legal. Devolvendo o troco fica melhor para vetor. Então, vou dar o pause aqui.